Vamos então ao nosso primeiro vídeo. Vamos começar então com notações de medidas em engenharia. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o que é uma notação, por que utilizar a notação, quais são as notações, como utilizar e o que a engenharia adotou para facilitar um pouco essas notações. Então vamos lá, o que é uma notação? Notação nada mais é do que um jeito de anotar alguma coisa. É o jeito de você pegar uma informação e escrever ela. Às vezes de um jeito, o propósito é que facilite o que você está fazendo, o que você está escrevendo. Então a gente usa para facilitar a compreensão de alguma informação, sem que prejudique a fidelidade dessa informação. Às vezes você precisa passar uma informação muito extensa e várias informações extensas, e às vezes você pode se perder nesse meio, ou a pessoa que está lendo se perder nesse meio. Então a gente usa anotações para facilitar essa transmissão de informações. Então a gente tem um exemplo aí, vamos supor que a gente precise passar vários detalhes de uma peça bem pequena, e detalhes da ordem de 0,00002 metros. Imagine que são vários dados assim. Então a gente sobrecarregaria o papel de dados ou vários dados com um monte de zero. Outro exemplo, uma usina que gera 25 milhões de watts. Então, se eu colocasse várias especificações de, por exemplo, potência de usinas, potência de geradores, então eu sobrecarregaria de zeros a informação, dos detalhes do equipamento. Então a gente vai usar para facilitar isso. Quais são as notações? A gente usa a notação em potência de 10, é chamada notação científica. Então a gente vai transformar a notação em um número entre 1 e 10 vezes uma potência de 10. Então, por exemplo, esse número aqui, a gente vai transformar ele... Como que a gente faz? A gente anda com a vírgula para cá, até que o número seja entre 1 e 10. Então a gente anda aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Esse 2, no caso, está entre 1 e 10. Então a gente vai ficar com 2 vezes 10 elevado a uma potência, que nesse caso vai ser menos 5, porque eu andei com a vírgula para a direita. Se eu ando com a vírgula para a esquerda, nesse caso aqui, então a vírgula está aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse número 2,5 é entre 1 e 10. Então a gente vem para 2,5 vezes 10 a sétima, porque eu andei com a vírgula para a esquerda. Então se eu ando com a vírgula para a esquerda, potência positiva. Se eu ando com a vírgula para a direita, a potência é negativa. Então a forma geral de uma notação científica é o número vezes 10 elevado a uma potência. Esse número tem que ser entre 1 e 10, e essa potência tem que ser um número inteiro. E no caso, se andamos com a vírgula para a esquerda, ele é um número inteiro positivo. Se andamos para a direita, é um número inteiro negativo. Então, a engenharia facilitou mais ainda o processo. A engenharia vai pegar essas potências de 10 e vai organizá-las em múltiplos de 3. Então ela vai sempre de 3 em 3, ou seja, 10 à terceira, 10 à sexta, 10 à nona, 10 à 12ª, ou 10 a menos 3, 10 a menos 6, 10 a menos 9, então de 1000 em 1000. E aí vão se dar nomes para essas potências. Então, dez à terceira. 10 à terceira vai ser chamado de quilo. 10 à sexta vai ser chamado de mega. 10 a menos 3 de milho. E aí a gente tem uma tabela de diversas potências. Geralmente usamos entre menos 15 e mais 12. Então é menos 15, menos 12, menos 9, menos 6, menos 3, 0, né, que seria 1, 10 à terceira, 10 à sexta, 10 à nona, 10 à 12ª. E aí tem uma tabela
falando de qual que é o nome de cada uma dessas. Então a gente facilita mais ainda a nossa notação. Então, por exemplo, o número que a gente tinha aqui, 2 vezes 10 a menos 5. Como que a gente escreve uma notação de engenharia, não mais como se fosse uma notação científica melhorada, digamos assim. Então, 2 vezes 10 a menos 5. A gente pode voltar os zeros que tinham aqui até que essa potência seja múltipla de 3. Ou a gente pode acrescentar zeros aqui e ir diminuindo mais ainda essa potência. Então, por exemplo, se eu colocar um zero aqui, eu diminuo aqui para menos 6. Certo? Então, nesse caso, isso seria 20, de acordo com a tabela, micro. Vezes 10 a menos 6. No caso da nossa usina, 2,5 vezes 10 a sétima. A gente pode pegar um 10 e fazer 25 vezes 10 a sexta, que seria 25 mega. Deu para entender? O que eu vou utilizar? Bom, a gente tem que lembrar que a nossa intenção é facilitar. O que era mais fácil? Escrever 0,2 micro ou 0,0002 milho? Micro, com certeza, isso facilita. Então, a gente normalmente vai utilizar o que menos sobrecarrega a nossa informação ou o que é mais comumente usado. No caso de usinas, por exemplo, se as potências são geralmente dadas em megawatts, a gente dá em megawatts, nem que seja 7.000 megawatts, o que poderia ser 7 gigawatts. Então, ou a gente utiliza o que é comumente usado, ou a gente utiliza o que é mais fácil para a nossa escrita. Então, a gente tem esses exemplos aí, e é o que eu falei, a intenção é sempre melhorar a transmissão de informação. Alguns exercícios e as respostas. Fica aí para vocês esse trabalhinho e fiquem atentos para o próximo vídeo. Se inscreva no canal para ficar de olho no que a gente está postando.